Bom, irmãos, vamos abrir em Gênesis capítulo 12. Irmãos, o homem sobre quem a Bíblia fala a partir de Gênesis 12 é Abrão. E aqui ele é Abrão, mas depois o nome dele vai ser Abraão, pai de muitas nações. Gênesis vai dedicar um grande espaço para tratar da vida deste patriarca. A Bíblia também fala muito dele. O Novo Testamento se refere a Abraão mais de 50 vezes, direto ou indiretamente. Talvez fora Moisés e Davi seja um dos mais citados no Novo Testamento. E a importância dele é ampla, não só porque ele é o pai da nação hebraica, dos judeus, e também porque é o pai da fé, assim que a Bíblia o chamou. Um homem que creu na promessa do Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça, diz Romanos capítulo 4. Abraão é usado como um exemplo de homem que tem esperança no Senhor. A Bíblia chega a dizer que ele creu contra a esperança, porque olhando para o mundo do tempo de Abraão, era difícil crer. Nós estamos falando do mundo pós-Torre de Babel, quando o juízo de Deus desceu até a terra. O juízo de Deus desceu à terra lá no Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais pecaram e Deus os expulsou do jardim. O juízo de Deus voltou a agir profundamente na raça humana no dilúvio, quando Deus exterminou da face da terra o ser humano, exceto Noé e sua família. E a gente pensa que então o homem tomou jeito? Não. Poucos capítulos em Gênesis, o capítulo 11, nos fala que o homem de novo se tornou a desafiar Deus. E o juízo de Deus vem na Torre de Babel. E o tempo de Abraão não era então um tempo de grandes esperanças para os seres humanos, no que diz respeito a Deus. Mas a Bíblia afirma que Abraão creu contra a esperança. Quando a gente olha para o nosso mundo, não é verdade que é difícil ter esperança? Você tem alguma esperança de que esse mundo seja melhor? Mas nós podemos pensar em casos bem particulares e bem pessoais. Esperança na vida familiar, esperança na política, esperança na vida econômica. E se nós pensarmos de forma bem global o que está acontecendo no nosso mundo, principalmente o que está acontecendo a partir do Oriente Médio, como os atentados que vimos neste final de semana acontecerem barbaramente, será que é possível ter esperança? Mas quando Abraão começou a sua caminhada, uma esperança o motivou. Esperança que a Bíblia disse que era baseada em Deus. Nós sabemos, é fácil a gente ler o texto que vamos ler, sabendo o final da história. Mas a gente tem que entrar nesse texto imaginando Abraão no dia em que Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós temos que olhar para esse texto e perguntar para ele que esperança, o que moveu Abraão a ter esperança diante de um quadro tão difícil, no momento em que Deus faz um chamado dele, para ele, e Deus faz uma promessa dizendo: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, de alguma maneira, eu e os irmãos, nós todos, somos chamados a imitar Abraão. Porque de certa maneira também nós vivemos em um mundo que precisamos de muita esperança. Mas quais são os mecanismos dessa esperança? O que realmente pode nos mover e pode mudar a nossa expectativa? O que pode nos fazer mais confiantes em Deus? O que é que pode operar no seu coração para tirar você dessa falta de esperança que você está vivendo? O que é que tem de acontecer dentro da sua mente para abrir o seu olhar para este mundo e você caminhar na direção certa, como Abraão caminhou? Porque não se engane, irmãos, nós bem sabemos os caminhos e as direções que nós estamos tomando. Podemos fazer de conta que não. Estamos muitas vezes tentando enganar a nós mesmos. Mas lá na consciência, nós sabemos. E Deus quer recuperar o nosso caminho. E nós precisamos saber que mecanismos eram estes que eram capazes de mover um homem a crer, a confiar que tudo podia ser diferente. O pai da fé. Quando eu olho para o versículo de número 1, eu acredito que um dos mecanismos desta nossa mudança interior tem a ver com a necessidade, com a atitude que temos de tomar, de romper com os valores corrompidos deste mundo. O texto diz assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ora, Deus não era poderoso para abençoar ele lá mesmo em Ur, onde ele estava, bem situado, bem arranjado, bem de vida. Abraão já tinha 75 anos, irmãos. Não era mais um mocinho. Ele não podia mais arriscar muita coisa. Ele já era um homem, um chefe de um clã. Estável. Mas era preciso romper. A nossa esperança em Cristo, ela não anda abraçada com a nossa esperança no mundo. Ela exige que nós rompamos com os valores corrompidos deste mundo, irmãos. João, o evangelista, ele disse o seguinte: que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E quando ele diz isso, ele está falando desse sistema, esse modelo de vida que está movendo as pessoas no mundo. Abraão vivia ali na Mesopotâmia, para lá, da além do rio Eufrates. E o sistema de vida lá, corrompido, já desde a Torre de Babel, tinha de ser abandonado. A nossa esperança em Cristo precisa de um rompimento com os valores que conduzem esse mundo. Porque às vezes a gente quer uma vida cristã, um pé na vida cristã, um pé no mundo. Como diz lá o reverendo Roberto Brasileiro, né? Um pé lá, um pé cá. Pecando muito pelo caminho, um pé lá e um pé cá. Não, é preciso romper. Veja o que Deus exigiu de Abraão. Deus, primeiro, é o Senhor quem dá essa ordem. Para mim é importante destacar que Abraão está ouvindo muitas vozes, no sentido de estar no mundo e com muitas ideias passando pela sua mente. Mas de repente Deus aparece a Abraão e muda o modo dele perceber as coisas. Deus tem que mudar o nosso modo de perceber as coisas. A gente começa a romper com os valores deste mundo quando a gente começa a ouvir a Deus. Disse o Senhor a Abraão.
Irmão, se eu confundir Abrão e Abraão, é a mesma pessoa, tá? Porque nós já estamos tão acostumados com Abraão, que é difícil a gente dizer só Abrão. Aqui é Abrão, mas se sair um Abraão, não se incomode. Sai da tua terra. Veja essa construção. Sai da tua terra, diminui e aperta um pouco mais o cerco, sai da tua parentela, diminui e aperta ainda mais o cerco, sai da casa de teu pai. Esse tipo de construção está mostrando a profundidade deste rompimento. Não somente os valores que circundam a terra do rio Eufrates, da além do rio Eufrates, não somente os valores que estão comandando a grande parentela, mas os valores que estão comandando o seu próprio lar. Se você abrir em Josué capítulo 24, no verso de número 14, você verá Josué dizendo o seguinte, desafiando o povo: bom, quem que vocês vão seguir? Vocês devem seguir ao Senhor, mas se vocês quiserem, se sentem confortáveis, querem continuar seguindo os deuses dos vossos pais da além do Eufrates? Veja como que era o sistema idólatra, egocentrado, de homens que tinham abandonado a Deus. Abraão é chamado para romper estes laços, irmãos. É muito importante que a gente reflita sobre cada parte da nossa vida. Porque algumas vezes nós estamos tentando construir um cristianismo que coloca Deus em uma das gavetas da nossa vida. É a gaveta santificada do nosso modo de vida. É a gaveta do domingo. É a gaveta da reunião de oração. É a gaveta do dia do estudo bíblico. É a gaveta do horário da Bíblia. Deus não pode ser só uma das gavetas do nosso armário da vida. Deus tem que estar em todas elas. Ele tem que ser a nossa prioridade em todas elas. Porque às vezes nós temos outras gavetas que não funcionam do jeito de Deus. É a gaveta como eu resolvo os problemas familiares. Essa não é do jeito de Deus, essa é do jeito do homem pensar. É a gaveta como eu ganho o meu dinheiro. Essa não é do jeito de Deus, essa é do meu modo de pensar. É a gaveta como eu me relaciono com as pessoas de fora. Essa não é do jeito de Deus, essa é do meu modo de pensar. É a gaveta como eu busco sucesso. É a gaveta como eu busco lazer. Aí de vez em quando a gente pega a gaveta de Deus. É preciso romper com essas gavetas que tentam controlar partes da nossa vida. E é preciso romper radicalmente. Porque a nossa esperança em Cristo, ela não anda de braços dados com a nossa esperança em outros deuses, em outros senhores. Deus não anda de braços dados com outros senhores. Jesus Cristo já havia dito para nós, o nosso mestre disse: não podeis servir a dois senhores, porque vocês vão amar um e vão negar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A nossa falta de esperança verdadeira em Cristo, talvez esteja enfraquecida, porque não temos tido coragem de romper com os padrões e valores malignos deste mundo. Um bom exemplo é Israel. Israel tinha saído do Egito. E no meio da estrada, na direção de Canaã, ficou com saudade. Ai, faz tempo que a gente não come a carne do Egito. Faz tempo que a gente não come os peixes do Egito. Faz tempo que a gente não come os alhos silvestres do Egito. Até do tempero do Egito eles estavam com saudade. A moça casa com o rapaz. E ele chega, ela faz um almoço, ele termina de almoçar e fala assim para ela: ai, que saudade da comida da minha mãe. Não dá raiva? Moças,
Rapazes, se vocês falam isso, vocês estão correndo grande perigo. Imagina Deus com o seu povo. Ai, que saudade da comida do Egito. Este maná, ele fica macento na nossa boca. A comida que Deus dava, a comida que Deus derramava, não era tão boa quanto a comida do Egito. E talvez nós também tenhamos nos especializados em comer a comida do Egito e esquecer a comida de Deus. É como se estivéssemos dizendo para Deus, não a comida da mãe, porque agora aí a gente não pode ofender as mães, mas a comida do mundo. Ai, que saudade dela. Demas abandonou a obra, amando o presente século. Você já parou para pensar o quanto você ama o presente século mais que a Deus? Já parou para avaliar isto? Se você quer construir uma esperança como a de Abraão, que tudo pode estar aparentemente escuro e cinzento, sem horizonte para você, mas se Deus falar, você vai. Se você quer construir, você precisa romper com os laços dos valores deste mundo que estão cegando você. Mas vamos para o versículo de número 2, eu tenho que correr bastante. No versículo de número 2, Deus faz promessas a Abraão. Ele começa ainda já lá no versículo de número 1, quando ele diz, sai daí e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí começa uma ênfase, eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu farei essas coisas, Abraão. Abraão, quando tomou a decisão de sair da casa dos pais dele para essa terra que Deus iria mostrar, ele não tinha o mapa, ele não tinha o GPS, ele não tinha nem a propaganda da viagem. Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha uma palavra. Eu, Deus. A verdadeira esperança, ela cresce quando nós renunciamos nossos alvos pessoais para fazer nossos os alvos de Deus. Deixa eu explicar isso. Abraão vivia na terra de sua parentela, de seus pais, na terra dele. E ele devia ter alvos, ele devia ter pensado, olha, aqui eu vou morar, que vou criar meu sobrinho Ló, aqui eu vou cuidar do meu gado, porque aqui eu já estou muito bem estabelecido. Ele tinha alvos, gente. Abraão não foi pego de surpresa no meio da rua, sem ter o que fazer, desempregado, e agora você está desempregado mesmo aí, você não quer ir trabalhar para mim? Não foi assim. A mesma coisa aconteceu com Pedro, João e Tiago. Eles estavam pescando, eles estavam trabalhando, eles estavam investindo nos seus alvos, até que Jesus fala, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E eles mudaram o alvo pessoal, e fizeram do alvo de Deus a sua meta. E nós sabemos qual é a missão de Deus, nós sabemos quais são os alvos de Deus, e nós sabemos que o reino de Deus é o seu alvo. É Ele que nós devemos buscar em primeiro lugar. Mas essa proposta de Deus para Abraão não tinha nenhuma garantia. Abraão tinha uma garantia. A palavra eu. Propositadamente, não tem o nome da terra de Canaã. Era Deus quem iria mostrar a terra. Nós precisamos estar prontos para mudar nossos alvos e deixar Deus construir as nossas metas. Nós todos temos que ter planos na vida, irmãos. É sábio fazer bons planos. É sábio pensar com seriedade nas coisas e se preparar para o futuro. Mas não é sábio construir planos sem Deus. O sistema do mundo faz a gente
só pensar materialmente nos planos. E se Abraão se deixasse levar por esse modo de pensar, Deus não influenciaria a sua decisão humanamente falando. Mas quando Abraão ouviu a palavra, eu te mostrarei, ele mudou os seus planos pessoais. Ele foi capaz de andar numa direção. Ele só não sabia para onde, mas sabia que Deus tinha mandado ele ir. Vai nessa direção. O escritor aos Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele confiou em Deus. Deixou os planos de Deus serem os seus planos. De vez em quando a gente tem vontade de mudar os planos de Deus. Deus, eu queria que fosse de outro jeito. E é aí que a gente mais erra. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos dele, mais elevados que o nosso pensamento. Nós precisamos de quebrantamento. E a nossa esperança em Cristo, ela usa esse mecanismo. Quando a gente abre mão para ouvir Deus dar o plano, no sentido de deixar a palavra mostrar o caminho para as nossas atitudes, aí a nossa esperança está em Cristo. Porque muitas vezes a Escritura tem planos que parecem não caber na nossa caixinha. Sabe aquele brinquedo de criança que tem um buraco quadrado e uma pecinha redonda? E vice-versa. Às vezes a gente não consegue ver como é que vai encaixar. Aí Deus pega da nossa mão, com muito jeito, e fala, é aqui e vira a peça e encaixa. Humildade, querido. Humildade para reconhecer que seus planos egocêntricos muitas vezes conduziram você para longe de Deus. É deixar Deus conduzir você. Por que Abraão andou na direção certa? Porque ele falou, Senhor, tá bom. Só que é o seguinte, o Senhor está na direção. Ele sentou no banco do passageiro e deixou Deus guiar. O alvo de Deus passou a ser o seu alvo. E aí a esperança dele só podia estar em Deus. É a mesma coisa com Cristo. Você e Cristo são assim. Ele é o Senhor. Quando a voz dele na palavra falar com você e você simplesmente confiar, você só tem esperança nele. Esse mecanismo muda o modo como você pensa no futuro. O seu futuro pertence a Cristo. Aliás, ele próprio disse, não vos inquieteis, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Olhando ali para o verso 2 e 3, eu já especifiquei que tem aqui a ideia do eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Então, nós já passamos por rompermos com os valores deste mundo e abraçar os valores do reino de Cristo para ter confiança nele. É um mecanismo. O segundo mecanismo é a gente trazer os planos de Deus e tornar os planos de Deus os nossos planos. Deixar Deus guiar os nossos planos. Mas tem uma coisa a mais. Nesses versos, não sei se vocês podem notar, a expressão, a palavra que está no centro, mais usada nesses versos, tem a ver com a ideia de bênção. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Muitas vezes a pessoa procura o Senhor olhando para a bênção do Senhor. Eu pergunto, o que realmente moveu Abraão na direção certa? Será que o fato de Deus prometer uma terra para ele? Já que o Senhor vai me dar uma terra é sempre bom, né? Ele não era um MST, um movimento sem terra, porque ele já tinha terra, mas sai dessa e vai para outra. Tá. De fato, ele pensou na herança. Mas tem algo mais profundo aqui. Porque Deus não chamou ele apenas para herdar uma terra. Há só uma expressão aqui, no imperativo. Vocês sabem qual é? Se tu uma bênção. Abraão se encantou com este projeto de Deus. Projeto da nova terra? Não. O projeto de ser usado para ser uma bênção. O mecanismo da esperança, da verdadeira esperança, ele trabalha a nosso favor. Quando nós começamos a ter um senso de propósito, de que existimos para ser um canal de bênção, que existimos para abençoar outras pessoas. A construção do versículo de número 2, um jeito diferente de entendê-la, não é assim. Tem gente que só olha esse lado assim: de ti farei uma grande nação. Opa, eu também quero. Te engrandecerei o nome. Opa, eu também quero. Se tu uma bênção. Peraí, depende, o que é isso? O que Deus está dizendo para Abraão não é assim: Abraão, eu vou te dar bastante e vou exigir pouco. Não, ao contrário. Para que você seja uma bênção, Abraão, para que seja possível você ser uma bênção, eu vou trabalhar a seu favor. É assim que a coisa funciona. Eu te engrandecerei o nome. Eu farei de ti uma grande nação, para que você tenha condições de cumprir com o meu alvo para a sua vida. Você vai ser uma bênção para as pessoas. A mesma coisa se repete no verso de número 3. Nessa relação com os que abençoam, com os que amaldiçoam, é como se Deus dissesse assim: Abraão, pode deixar que eu vou trabalhar para que no final de todas as coisas, através de você, sejam benditas todas as famílias da terra. Não sei se você compreende consegue entender esse mecanismo. Abraão viu o alvo ser uma bênção e entendeu que Deus ia trabalhar para que ele assim o fosse. Mas às vezes a gente pensa assim: eu acho que Deus vai me transformar num grande executivo, vai me fazer ser o executivo de uma grande multinacional, eu vou ganhar muito dinheiro, aí eu vou ser uma bênção. E pode ser que seja assim, não tem problema nenhum. Eu até espero que seja assim. Mas às vezes Deus vai trabalhar de outro jeito. Deus pode ser que, por alguma razão, leve você para uma fila de hospital público. Pode ser que leve você para perto de pessoas pobres, doentes, talvez como você mesmo, para você ser uma bênção. Eu não sei se você consegue entender, mas Deus trabalha para nos dar a chance de completar o alvo, de sermos sempre uma bênção. E não é só uma questão de olhar para o que vai acontecer com a sua vida, mas é também uma questão de olhar para o que já está acontecendo. Quem é você hoje e onde você está hoje? Você é alguém que tem rompido com os valores deste mundo? Você é alguém que está disposto a fazer dos alvos de Deus o seu alvo, a sua meta pessoal? Então, do jeito que você está hoje, Deus tem preparado o caminho para você ser uma bênção. Então, pelo amor do próprio Deus,
que chamou Abraão para ser uma bênção, cumpra com o propósito da sua vida e faça a sua parte. Não importa a situação. Será que o apóstolo Paulo era mais útil lá no palácio, discutindo com o governador? Ou ele era mais útil na prisão, pregando para os guardas, escrevendo a carta de Filipenses? Onde Paulo era mais útil? Será que João era mais útil enquanto estava com Maria livre ao pé da cruz? Ou João foi mais útil quando escreveu o Apocalipse, exilado na ilha de Patmos? Estes homens foram úteis no momento em que eles decidiram que o propósito da sua vida, o senso de propósito da sua vida, seria servir e ser uma bênção para o outro. E nada é mais contrastante com isto do que pessoas que pensam só em si mesmas, que é o seu conforto pessoal que interessa, porque elas abrem mão do serviço, do trabalho. Vocês acham que foi fácil peregrinar pela terra de Canaã, aguardar a promessa? Será que foi fácil para Pedro e João precisarem de um milagre de Jesus para pagar o imposto, para não serem presos? Será que foi fácil escrever cartas na prisão para edificar a igreja? Será que foi fácil para a igreja do século II, crentes sendo costurados em peles de animais, expostos ao sol para cozinhar, para divertir o imperador? Será que foi fácil dizer, como disse Tertuliano, o martírio dos crentes nas arenas é a sementeira da igreja, morre um crente e as gotas de sangue da arena se transformam em cristãos? Será que foi fácil? Será que foi fácil para Simon vir para o Brasil para morrer entre nós, perder a sua esposa entre nós? Naquele quarto, quando ele orou, perdendo a sua esposa com uma oração, será que foi fácil para os irmãos que saíram lá da igreja do Brás, com mais de 50 anos de igreja bonita, organizada, famosa, e virem andando para Vila Formosa para ministrar cultos nesse bairro que era só barro? Bom, eu não estava aqui, mas é o que dizem. Dentre eles estava acho que o pai do Ézer estava. Seu pai também estava, Cláudio? Será que foi fácil para eles? Quando compraram esse terreno e fizeram a igrejinha lá no fundo, gente pobre, trabalhando com as próprias mãos. Será que foi fácil aguentar a gente, criança aqui, bagunceiro do jeito que a gente era? Não posso nem confessar muito esses pecados. Bagunceiro do jeito que a gente era nos acampamentos. Será que foi fácil para o pastor Abel suportar a gente? Eles pagaram o preço. Sê tu uma bênção. No fundo, o chamado de Abraão é o nosso chamado. E nós precisamos compreender e desenvolver o nosso chamado. Essa esperança de uma vida melhor tem a ver com este senso de propósito que tem que mudar a sua maneira de ver a vida. Este senso de chamado. É assim que muda a esperança. É assim que o nosso coração começa a repousar tranquilo em Deus.
quando a gente rompe, quando a gente muda os alvos pessoais para serem os alvos de Deus, e quando a gente resolve que não é para nós que trabalhamos, mas trabalhamos para servir, aí o mecanismo da nossa esperança muda. Sabe por quê? A nossa esperança não será mais fazer-nos a nós mesmos felizes. E nós vamos ficar muito felizes em ver outras pessoas sendo abençoadas. Era assim que a igreja, a pobre igreja da Ásia, pediu a Paulo: nós queremos ajudar na oferta. E Paulo fala: mas vocês não têm dinheiro. Mas eles insistem, porque eles querem abençoar. Se tu uma bênção. Nós somos chamados no meio de um mundo pervertido, de valores completamente contrários a isso. Nós temos de ser sábios, porque nós temos um chamado. Abraão não viu as promessas concluídas, totalmente não. Talvez nós também não vejamos tudo, mas nós podemos encerrar a nossa carreira dizendo assim: eu cumpri o meu papel. E se a sua carreira terminasse hoje, você já teria cumprido o seu? Precisamos dos alvos de Deus para a nossa vida. Sabemos que a vida é bastante cansativa. Muitas vezes trabalhamos demais e até paramos para pensar: será que vale a pena também continuar trabalhando para os outros? No nosso mundo diz assim: pense primeiro em você. Tem gente que até diz o seguinte: a Bíblia que mandou, que é para eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, logo eu tenho que me amar muito. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Já parte do princípio que nós nos amamos bastante, bem demais. Jesus está dizendo assim: sabe o jeito que você se ama? Bem. Você se ama intensamente? Ame o seu próximo assim. Nossa igreja precisa de cada um de nós. Nós precisamos uns dos outros. Estava cantando este hino com um conjunto. Eu preciso de ti, querido irmão. Nós precisamos sim, de cada um de vocês. Irmãos, às vezes vocês esperam demais de nós, pastores. Demais da liderança. Mas todos nós temos um chamado. Nós sabemos as nossas falhas, os nossos defeitos. Nós também nos perguntamos: por que é tão difícil enxergar que todos estão buscando cumprir o seu papel? Talvez nós não estejamos também cumprindo o nosso. Nós precisamos demais uns dos outros. Não precisamos nos maltratar. Nós precisamos nos abençoar uns aos outros. Eu quero lhes fazer um convite para pensarem com carinho no modo como vocês, ou como você, pessoalmente, pode ser uma bênção para as outras pessoas. Você pode pensar isso no seu lar. Transferir este chamado para as relações pai e filho, marido e mulher, para o seu trabalho, para as pessoas ao seu redor, para os seus netos. Você pode pensar na igreja. Pode ser que
você também precisa andar na direção de uma terra que Deus vai mostrar. Qual é a terra que Deus está mostrando para você ser uma bênção? Você vai fazer o quê? Fazer de conta que não é com você que Deus está falando? Fechar os olhos e pensar em outras coisas, para sair daqui e dizer para Deus que não foi com você que Ele falou? Se você quer ter esperança de uma igreja melhor, de um mundo melhor, de uma família melhor, você precisa ouvir o chamado de Deus e seguir na direção certa. Tem esperança, meu irmão. Deixe esses mecanismos da esperança operarem no seu coração. A minha oração, antes de fazer uma oração, ler a oração, depois você vai pesquisar isto. É fácil, entre aspas, ser Abraão do capítulo 12. Começar a ser o Abraão do capítulo 12. O difícil é completar a carreira para ser como o Abraão do capítulo 22. E esse é o seu alvo. Ser o Abraão do capítulo 12 até o 22. Eu sei que você ficou curioso para ver o que é que tem no 22. Vai ver daqui a pouco. Minha oração esta noite é: Senhor Deus, a Tua vontade e não a minha. O Teu alvo e não o meu. A Tua alegria será a minha alegria. E a Tua missão será a minha missão. Ajuda-me a pensar e a desejar assim. Não feche o seu coração, faça uma oração assim. Não importa o que você está pensando agora, tudo pode mudar. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que Deus está mostrando agora para você. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, tu que sobre todas as pessoas tem poder e que conhece o coração dos teus filhos, chama teus filhos, Pai, para seguirem os teus planos. Eles capacite e opere em tudo para que possam cumprir a sua missão de ser uma bênção. E abençoe esta igreja e a todos nós, porque precisamos de Ti. Conceda-nos que nosso Salvador, que nasceu para mudar a nossa vida, como sendo a promessa realizada de Abraão e a certeza da nossa fé, que Ele nos guie e que a Ele nos dediquemos, para que Cristo seja a nossa vida e a razão do nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso bom Deus o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a família da fé, a família de Abraão, em todos os lugares onde ela está, em todos os cantos da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.